Boa noite, pessoas! Estamos começando mais um Dia Crítico. Hoje vamos falar sobre tipografia em revista. Nosso convidado de hoje é o Rodolfo França. Dá um tchau aí, Rodolfo. Salve, salve! Temos aqui Christian Cruz no nosso lado da bancada. Vai estar entrevistando o Rodolfo também. E Érico Lebedenko. Érico. E o vídeo do Érico caiu, a gente começou bem. Aí, aí pessoal. Boa. Então, vou deixar. Primeiro vou passar para o Rodolfo se apresentar rapidinho. E aí a gente começa falando. Com você, Rodolfo. Bom, meu nome é Rodolfo França, eu sou designer de revista completo 10 anos em breve. Hoje em dia eu sou editor de arte das revistas Bons Fluido e Vida Simples aqui na Editora Abril. Podem ver aqui, tá tudo vazio já, 9 horas. E, poxa, já passei por diversas editoras, eu comecei aqui na Abril mesmo, depois eu fui morar fora, depois eu voltei, passei pela Trip, pela Globo, freelei, passei pela Condé Nast, voltei a freelar e voltei para Abril tem 2 anos. Estou aqui no comando das duas. 4 meses. E é isso. E vamos explicar então primeiro para quem não trabalha em revista, como que funciona a estrutura de uma revista como qualquer uma das que você trabalha, por exemplo. Tá, bom, eu acho que existem 2 tipos. Você tem as revistas grandes, tipo as de moda, tipo a 4 rodas, tipo a Playboy, Placar, e você tem as igual a Vida Simples, que são microestruturas. Vou contar um pouco da minha realidade hoje. Por mais que hoje eu trabalhe com 2 equipes, a gente sou eu e uma designer e uma estagiária. Isso em cada uma das equipes. E é um esqueminha super enxuto, e é isso, eu sou o editor de arte, tem a designer e a estagiária. Designers, tinha produtora, tinha assistente de produção, tem outros lugares que tem produtor, tem diretor de fotografia, o editor de foto. Nas que eu trabalhei, acho que a maior equipe que eu passei foi a de Kill. Não, minto, foi a Época São Paulo, lá na Globo, também era uma equipe grande, a gente tinha produtor, a gente tinha redator-chefe, mas basicamente a estrutura, na maioria dos lugares, vai ser diretor de redação, redator-chefe, diretor de arte, e aí separa equipe de arte e texto. E texto você vai ter todos os editores e repórteres, e na arte você vai ter equipe de produção e equipe de design mesmo, que é a galera que faz tudo acontecer. E como que você entrou na área editorial, Rodolfo? Cara, minha formação é em publicidade, mas desde o curso eu já começava a brigar com o professor, eu tinha muito essa coisa contra o sistema, achava meio cruel demais assim, o jeito como a publicidade trabalha, e fui, sempre li gibi, quadrinho, revista, e comecei a trabalhar, né? Comecei a estagiar em pequenas agências, agência de marketing interno, agência de promoção, e comecei a ver que não era muito isso. E numa agência eu conheci um designer conhecido do pessoal que frequenta o Dia Tipo, o Gustavo Soares, que na época era diretor de arte nessa agência, e ele estava vindo para a Editora Abril.
E eu tive contato muito pouco com ele, questão de a gente trabalhou acho que 1 mês ou 2 juntos. Mas ele de alguma maneira viu potencial em mim. E quando ele estava aqui na Abril, ele me chamou para freelar, para fazer parte da equipe que seria a primeira equipe da volta da revista Bis, revista de música que consagrada nos anos 80, nos anos 90 ela tinha mudado de nome para Showbiz, todo mundo acho que conhece. E isso foi em final de 2004, começo de 2005, que ele me chamou para trabalhar aqui. E para mim, que tinha acabado de me formar, era um outro universo, não sabia um monte de coisa, foi assustador. Ao mesmo tempo, eu vi que eu fui entender o que era design, eu fui entender que existiam mais fontes além de Helvética, Arial e Times New Roman, e ali mesmo que foi onde eu comecei a ir atrás do design e me apaixonar pelo design, assim. Gustavo me emprestou livros, me mostrou o que era Gestalt, o que é, sabe, me deu todas as letras para entender o processo, tanto de design editorial como todo, assim. Foi um cara muito inspirador, assim, que eu agradeço demais. E quando você morou fora, você chegou a trabalhar com ele numa revista lá, na Jungle Drums, é isso? Pois é, aí por essas ironias do destino, o Gustavo saiu da Bis para fazer o mestrado em Reading, de design de informação, e por conta da Bis aqui, ele tinha conhecido o editor-chefe lá e dono da Jungle Drums, que era uma revista inglesa, uma revista anglo-brasileira, em português e inglês, e acabou que o Gustavo, o trabalho de conclusão de curso dele, do mestrado de Reading, era um projeto gráfico de revista, e ele usou a Jungle como case, e, sei lá, passou com honras e tudo mais, e deixou um projeto gráfico muito interessante para ser tocado lá em Londres. Só que na época eles não tinham um diretor de arte, e por coincidência eu estava muito afim de ir morar em Londres, e deu tudo certo, assim, existia a vaga, eles precisavam de alguém para assumir a direção de arte da revista, eu era um moleque super empolgado que estava afim de ir, e rolou, e fui, e acho que, por sorte, eu tinha trabalhado com o Gustavo, então eu conhecia o jeito dele organizar os arquivos, dele construir os arquivos, a lógica que ele trabalhava, a métrica, e, sei lá, acho que não tinha ninguém melhor que eu para assumir aquela bucha, afinal era um TCC de mestrado em Reading, o projeto gráfico era super complexo. E aí foi isso, aí eu fiquei uma temporada lá, acabou o meu visto de estudante, eu estava lá estudando inglês, fiz também alguns cursos na Central St. Martins, foi onde eu conheci a Catherine Dixon, foi onde eu conheci também o Phil Baines, e que foi muito legal, porque aí foi, puta, de repente eu estava no meio desses baita mestres do type design também, e também conheci lá o Fernando Mello, que hoje continua em Londres, ele estudava na mesma época com o Gustavo, que está lá na Fontsmith. Poxa, foi isso. Aí eu voltei pra cá e vim freelar na Trip. Fiquei 1 mês na Trip fazendo uma revista customizada e depois me chamaram para uma vaga para Globo, lá na Globo, para a revista Época São Paulo, que era uma revista que tinha acabado de ser lançada, também era um baita projeto. E foi lá onde conheci o Saulo Ribas, que é um dos meu outro grande mestre, assim, um cara que me ensinou bastante. E aí foi isso, cara. E da Globo eu fiquei 2 anos, depois aí virei freela, e como freela consegui passar por várias redações, fui pra Playboy, fiz freela na Super, na Info, fiz coisa para Runners, fiz coisa para National Geographic, e aí fiz Estadão também, ajudei o pessoal num guia lá,
E até que estava de freela e recebi a proposta para vir aqui para a Vida Simples, que é onde eu estou desde então. E nesse meio tempo aí você trabalhou com o Christian também, né? O Christian que... Total, esqueci. Pulei. Foi tão ruim assim, Rodolfo? Pulei, pô. Foi tão traumático, não, brincadeira. Na verdade, é que eu entrei numa transição de entrar... É que eu sou um cara que acredito muito em projeto. Então, assim, eu entro numa história e quando eu vejo que já deu o meu time ali, que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, que eu aprendi o máximo que dava ali, eu tento já me pular fora e envolver em outra coisa. Com o Christian foi meio isso, foi em 2011, eu tava também de freela, o Christian me chamou para ser o que hoje, sei lá, é meio que atua, é o teu cargo, Diego, que é tablet designer, né? Aqui no Brasil acho que não pegou muito, tem muito pouca gente que faz isso. Eu sou editor de arte de Digital Publishing, esse é meu cargo. Editor de arte de Digital Publishing. Digital Publishing, é. Quando a gente começou, o termo Digital Publishing estava, tipo, começando. Então, na minha época foi tablet designer, mas também eu era apenas um designer que controlava todo um fluxo de fechamento para iPad, depois para Android. E isso foi em 2011. Aí eu saí de novo, virei freela, aí sim que eu vim para a Editora Abril. E eu queria aproveitar, te perguntar dessa parte de você ter morado lá na Inglaterra, no período que você estava, você já tinha começado a pegar a experiência editorial, aí você ficou um tempo lá, depois você voltou e continuou trabalhando aqui, né? E ver o quanto que você percebia na época, principalmente, de diferença de mercado de design editorial no Brasil e lá fora. Principalmente até se for até questões tipográficas, de acabamento, se você já via a diferença naquela época e se hoje você vê mais ainda ou não, se é tudo igual. Cara, uma coisa que eu, quando fui morar fora, notei e não tinha noção, era da quantidade de títulos que existia lá fora, né? Londres, você entrava na banca, era surreal, assim. Você tinha muita coisa, muita marca, mas tinha revistas que me saltavam muito aos olhos. Eu lembro de uma muito clara, assim, a Men's Health, inglesa. Naquela época lá, isso 2007, eu achava ela incrível. Nessa época também, logo depois, lançaram a Wired inglesa. A Wired até então só existia a versão americana, também acompanhei o lançamento. Acompanhei uma mudança de projeto gráfico da Esquire inglesa, revista masculina, que foi de 2007 a 2010, um projeto gráfico que para mim marcou muito como uma grande influência em termos de elegância, ritmo. Para mim é um projeto matador. E não lembro agora o nome da fonte de título deles, mas ela tinha uns swatches incríveis. É por encomenda, é exclusiva deles, né? Foi. Mas à venda, né? Ela, depois de uns anos, aí ela apareceu à venda. Não lembro se no You Work For Them, não lembro qual era a founder. Mas a diferença assim que eu notei era a quantidade de gente trabalhando em cada título. Isso foi... Pegava o expediente das revistas e era assustador assim, a quantidade de 20 pessoas numa equipe de arte, e aqui a gente continuava com 5, 6. E acabamento, né? Eu acho que aí os ingleses, tanto na escola da publicidade, mas também no design editorial, um pouco mais em livro, não tanto em revista, mas os caras têm um cuidado e um apreço assim, muito, muito interessante, né? Qualidade editorial dos caras. Assim, também vi muita coisa ruim, não vou também só rasgar elogios, acho que tinha revistas... Depende um pouco do apelo, né? Você vai pegar uma People, ela vai ser mais exagerada, ela vai ter uma paleta de cor mais popular, não sei. Mas o que me chocou era a quantidade de produto na banca, assim, tinha muita revista na banca. Isso em 2007, né? Uhum.
Tá. E aí também você falou um pouco de tablet, né? Foi até que a gente trabalhou junto, né, na GQ, a gente focou bastante nisso também. Você Sim. citou até a Wired britânica também, né? Que estava meio que lançando, eles lançaram, se não me engano, acho que tinha sido um ano antes, né? A revista impressa mesmo, né? Acho que foi em 2010 acho que foi em 2009 para 2010, talvez, né? É, por aí. A Wired britânica lançou. E até naquela época eles usaram até, se inspiraram um pouco nas coisas que a gente fez, né, na GQ, de menu de navegação, né, que eles estavam também fazendo tudo junto, né. E eu lembro assim que era interessante que naquela época a gente fazia, tava todo mundo descobrindo, né, o jeito de fazer uma revista para tablet, né. Até acho que a gente foi um dos primeiros do mundo ter que fazer o projeto gráfico para impressa e para o digital ao mesmo tempo, né. Então, até eu queria saber assim, um pouco do que você, até passado já esses uns 3 anos já passou disso, tipo, como que você enxerga aquele cenário que estava na época, assim, o que a gente, como que você via, principalmente essa questão de adaptar projeto gráfico para digital, e até esse outro... Alô, cortei. Opa! Perdão, acho que deu um bug aqui. Cara, mas essa questão, assim, fala um pouquinho pra gente o que você viu daquela época que, justamente, que a gente fazia revista que era pré-história, né, de fazer revista digital. Sim. Era coisa de monitor que ia trocando toda hora, entrava o retina depois, mudava a resolução, faz revista em PDF, faz revista que é inteira nova, totalmente diferente, né? O que influencia de montar projeto gráfico, que a gente teve que fazer na época justamente, né, projeto gráfico sem ter referência no mercado, né? A gente tinha 2, 3 revistas que tinham sido lançadas, né? Foi muito experimental, né? A gente está falando de janeiro de 2011, fevereiro, a gente acho que lançou a revista em edição de abril, que foi no final de março, começo de abril mesmo. Cara, para mim foi um momento muito interessante, era muito intenso, era tudo novo, né, cara? A gente lá da Adobe, então assim, toda semana você tinha uma versão nova do software e os caras inventando as ferramentas juntos com a Wired, que tinha saído talvez uns 6 meses antes no máximo, e foi a primeira revista digital, e desenvolveram o aplicativo, a base do Digital Publishing de hoje nasceu dentro da redação da Wired em conjunto com a Adobe. E era muito interessante, cara, porque a gente estava aprendendo do zero, sem referência. Normalmente a gente tem sempre referência, e pesquisa, campo, mercado, e ali a gente não tinha. A gente estava fazendo na raça, na nossa, ali o que a gente acreditava, com liberdade, mas também com dificuldades, porque a gente não tinha as ferramentas. A gente editava vídeo e produzia conteúdo e buscava interações, tentava trazer códigos. Hoje que você tem... Naquela época mal tinha o HTML5, né? Acho que a Adobe não aceitava, tinha as questões do Flash, tinha dificuldades tecnológicas mil, assim. Mas o que atraía mesmo era a parte gráfica, era como contar uma história, como transpor de um meio achatado, que é a revista é 3D, mas ela tem um único plano, uma página dupla, como transpor aquilo para um tablet que tinha possibilidades mil. Nem eram tantas assim, mas a gente achava que ia mudar o mundo com o tablet da Apple. Era o que prometia. E aí a gente teve dificuldade tanto na parte técnica, né? Questão de renderização de fonte. Na época o software ele gerava um JPEG para jogar no site, então você tinha esses problemas de hint de fonte, de renderização. Cada mês alguma empresa lançava um tablet novo, tinha que mudar formato, foi muito bacana, cara, porque fora essas dificuldades técnicas, a gente queria botar tudo na revista, né? A gente via ali, putz, a gente descobriu uma revista russa que tinha feito uma coisinha que seria hoje, a gente chamaria de Parallax, mas eu acho que na época nem era isso. E, cara, vamos fazer isso. Como faz isso? Não dá. Vamos tentar, vamos chamar um programador. Não dá. Vamos isso, vamos... Então, assim, foi muito experimental. A gente fez coisas, acho que até hoje eu não vi em outras revistas, em termos de interação, de acabamento, porque aí era assim, eram 2 designers, na época na equipe, o Renan e eu,
dois designers de revista com esse olhar e acabamento em revista, fazendo vídeo. Então eu acho que trouxe também um outro olhar, um jeito de editar vídeo diferente, porque a gente não tinha não somos formados em vídeo, em cinema, então a gente não tinha o repertório dessa galera, mas tinha a curiosidade, o interesse de varar noites loucamente, a juventude, né? e foi muito legal, cara. Eu vejo foi um momento muito experimental. Você falou aquela questão da Wired inglesa, que era isso. A gente acompanhava as revistas, a gente era a GQ, só que a GQ americana, ela só fazia as revistas em PDF estático, bem preguiçoso, a gente lá ralando, aí meses depois os caras, começaram a fazer igual a gente. Vários modelos que a gente via, cara, não é possível, eles estão vendo a gente. Tinha uma influência. A própria Wired inglesa, que a gente quebrou muito a cabeça, e é um problema que eu vejo até hoje em revistas, para tablet, é a questão de você ter dois formatos, né? O vertical e o horizontal. Que, o designer que monta as páginas tem que fazer as duas versões, achando que o leitor vai mudar a orientação do tablet dele, e a gente na GQ não, a gente acho que foi super inovador nesse ponto. A gente trabalhou, a leitura é vertical e horizontal, a gente tinha um menu de navegação com botões interativos, então era como se fosse o sumário da revista, que o cara consegue interagir e avançar pelas páginas. Isso antes da Adobe inventar o próprio sistema interno com thumbnails. O legal era isso, era muito experimental, e então a gente solucionava os problemas de tecnologia, né? Não era só uma questão gráfica e meramente estética. A gente estava resolvendo a interface da revista, a usabilidade, e foi muito, muito interessante. E até eu vejo que a gente fez coisas que puxa, foram vanguarda. Acho que pouca gente teve acesso a isso, porque na época também no Brasil não muita gente tinha tablet. E então eu até recomendo para quem tiver mais curiosidade, vá lá na lojinha da Apple, compre as revistas antigas da GQ, que tem coisas muito legais ali. Acho que deve custar uns $4, mas vale a pena, tem coisas muito interessantes ali. E é legal até comparar, né? Quem tiver a revista impressa, acho que dá para fazer um comparativo interessante de como a gente conseguiu resolver os problemas de conteúdo, de informação, de elementos de uma página e como transpor isso para o tablet. Uhum. Bacana. Aí na sequência até você já emendou, no caso lá na Vida Simples, né, também, depois na sequência Monstruídos, de fazer projeto gráfico, né? Queria até que você falasse um pouquinho disso, assim, desse processo de criação de projeto gráfico nessas revistas, ou até em outras também, se você quiser falar. Até para quem não entende muito bem como que é isso, falar um pouquinho assim, de como que é que funciona, o que você tem que levar em conta, aí principalmente até nas questões tipográficas, né? O que você tem que pensar na hora de fazer um projeto, né? Sim. Eu acho que cortaram a luz aqui. 10 horas já? 9h30. Tá muito escuro? Eu tenho que pedir para acenderem. Que fácil! Não, dá pra ver. Obrigado, Vanessa. Se aparecer no serial killer, a gente avisa. Vou ficar aqui assim, ó, pra aparecer. Mas então, voltando, desde que eu comecei em revista, eu sempre acompanhei alguém fazendo projeto gráfico, né? Na BIS, o Gustavo tinha feito, eu era da equipe, eu ajudava, mas a concepção era dele. Depois, na Django Run, de novo, outro projeto do Gustavo. Depois eu vim para Trip, já tinha um projeto gráfico da Private Brokers, mesma coisa na Globo, enfim. Quando me chamaram para Vida Simples, a revista tinha acabado de voltar para o núcleo da Super Interessante. Que são unidades de negócio, e as revistas, os títulos meio que vão circulando dentro deles,
e a revista tinha ido para outro núcleo, tomado outras formas, e até perdido um pouco da essência dela. E quando ela voltou para Super Interessante, o Fabrício Miranda, diretor de arte da Super atualmente, na época, ele me chamou para uma missão muito clara, que era restabelecer o DNA da Vida Simples. Era trazer tudo aquilo que os designers, os jornalistas e os leitores, principalmente, tinham pela revista, aquele apreço, aquela... A Vida Simples, ela revolucionou o mercado, né? Quando ela saiu, ela trouxe uma outra proposta, ela tratava o leitor com muita inteligência, usava o branco de uma maneira muito própria, e isso acho que deu uma chacoalhada. A revista ganhou prêmio pra caramba, e prêmio ESSO, prêmio Abril, foi cultuada aí, muitos trabalhos de estudantes de design sobre a revista, mas quando a revista... quando a revista... Com essas mudanças todas, a revista se perdeu um pouco, e a minha missão foi, cara, vamos fazer Vida Simples ser incrível como ela era quando a gente começou, que isso era em 2004, 2005. E, cara, e a missão foi essa. E, então, assim, o meu processo, nesse caso em específico, foi de muita pesquisa para procurar entender por que a Vida Simples não era tão legal quanto ela foi um dia. Essa aí é a última edição que chegou às bancas semana passada. É uma edição especial, faça o seu caminho. E essa edição é toda ilustrada. Acho que é a primeira vez na história da revista que, tirando essas partes, tirando essa sessão inicial, toda ela foi ilustrada. As matérias todas. E então, assim, foi a primeira vez mesmo que eu tive que construir um projeto gráfico do zero. E eu... Cara, e aí foi meio que isso, assim, como que eu começo o meu processo, vai? Pesquisa, a primeira coisa, entender a necessidade, né? Quem me chamou para mudar o projeto, quais são as motivações que levaram o cliente ou o chefe, ou quem for, a tomar a decisão de que precisamos mudar graficamente a revista. Eu acredito muito em mudança gráfica apoiada em mudança editorial. Eu não gosto daquele tipo de redesign da revista que só muda a fonte, só muda a tipografia. Eu acredito em mudança editorial. Eu acho que tem que ter um propósito, tem que ter um motivo muito forte. E esse motivo pode ser reclamação de leitor, pode ser uma percepção da equipe, pode ser uma mudança de gestão, uma mudança de caminho. No caso da Vida Simples, era tesão por fazer uma revista mais legal. Acho que a missão era, tem como ficar mais legal? Tem. Então vamos correr atrás. E na verdade eu comecei a olhar pro projeto atual dela, em 2012, e querer enxugar coisas, e ver, putz, tem muito disso, muito daquilo, e tinha pouco do branco, pouco da filosofia do menos é mais, que é o que, para mim, marcou o design da revista. E basicamente foi isso. As minhas escolhas tipográficas foram levando isso em conta, as decisões de grid, de mancha de texto, de produção de imagem, de linguagem de ilustração, tudo isso foi calcado no resgate do menos é mais. Hoje, na Vida Simples, a gente trabalha com 2 famílias tipográficas apenas. Vou mostrar aqui dela. Hoje a gente tem... Eu trabalho com 2 fontes da Commercial Type, que é uma foundry americana / inglesa. Ela é do Phil Baines com o Christian Schwartz, né? Se eu não estiver errado. O Paul Barnes, desculpa. Confundi. E estou aqui mostrando na minha tela. Essa aqui é a Lyon. A Lyon é uma tipografia super clássica, serifada. Ela, dá para ler aqui que ela tem influências do século XVI, mas o que eu
do Christian Schwartz tem um acabamento em termos de desenho, renderização, que eu acho incríveis. E a minha escolha foi porque eu sou um grande fã da New York Times Magazine, a revista de domingo que acompanha o New York Times em Nova York, e adoro ler aquela revista e acho confortável, acho que as condições de impressão não são as melhores, os caras, a definição da mancha de texto é muito interessante, e sempre gostei dessa fonte, fui atrás de descobrir quem que tinha feito, e essa foi aqueles casos que, um dia eu quero usar essa fonte, porque eu achava a legibilidade dela incrível. Os americanos têm esse costume de trabalhar a tipografia, o corpo de texto, com um tamanho super pequeno, e a leitura funciona. Eu com 30 anos de óculos consigo ler, a minha avó com 80 consegue ler, e a minha escolha foi muito levando em conta o estilo, o desenho dela, mas principalmente a legibilidade. E a minha outra fonte, a outra tipografia que a gente usa, era um lançamento na época também da Commercial Type, era a digníssima Atlas Grotesque, que é uma grotesca super clássica, contemporânea, mas de desenho super tradicional, e que é o que é a essência da vida simples, né? A vida simples, o logo dela, se não me engano, foi desenhado na Franklin Gothic, não lembro, acho que é um ajuste da Franklin. Posso estar enganado, não lembro. Mas a simplicidade já vinha desde a capa, né? Então, quando eu comecei a fazer o projeto, primeiro eu queria encher de coisa, vou pegar uma fonte cheia de personalidade, porque eu acho que eu tenho que mudar a revista, tenho que trazer algo diferente. Mas com pesquisa, com estudo, eu percebi que eu tinha que dar um passo para trás, eu tinha que pensar em legibilidade, em ritmo, em leveza de mancha na página, e acho que foi uma escolha super acertada, assim, acho que conversa com a revista, as famílias não são muito grandes, mas elas têm os pesos ideais. Para quem já viu a Vida Simples na mão, pode ver que a gente praticamente não usa peso pesado, bold, black. O peso mais pesado que eu trabalho, acho que é um medium numa retranquinha. Deixa eu mostrar uma aqui. Na verdade, não, eu nem uso mais. Então a mancha da revista é super leve e então você não tem ninguém gritando na página, as hierarquias são super definidas, porém sem contraste de peso, e é bem levinha. E o processo é meio esse, a partir do momento que eu tomei as decisões de, quero testar essa fonte, essa, eu entrei em contato com as foundries e contei da onde eu era, quem eu era, e fiz o contato, eles me mandaram as fontes retail, né, em versão para teste, e uma vez aprovado o projeto gráfico internamente, com o Abril e tudo mais, a gente comprou as fontes e passamos a trabalhar. E foi difícil comprar as fontes, o processo? Teve que convencer muita gente ou não? Culturalmente, dentro das editoras, eu não digo só da Editora Abril, mas de todas as editoras pelas quais eu passei, é muito complicado. Tipografia tem editora que trata como se fosse um serviço, como se fosse comprar um grampeador. Ela entra na mesma categoria. Outros lugares, a relação não está claro ainda, mesmo nas grandes editoras, o que é tipografia, como você compra, por que você está comprando, sendo que no acervo da redação tem um monte de letra. Mas essa tua Atlas Grotesque, ela parece a Helvética, ela parece a Arial. Então, assim, essa cultura ainda precisa ser mais fomentada. Acho que é função dos designers dentro de cada empresa, cada editora, ir atrás, explicar e contar um pouco a história, né, da fonte, do motivo para você comprar aquela fonte e gastar lá $300 numa Foundry, $1.000 numa Superfamília.
justificar a compra, né? Mas aqui dentro, particularmente, eu acho que pela gente estar num momento, naquela época estava num momento muito bom e de autonomia, a compra foi fácil, assim. A gente saiu com a primeira edição já com fonte comprada, tudo bonitinho, de acordo com as máquinas que estão aqui na redação, instaladinhas. Foi tranquilo. Eu quero até aproveitar o gancho de outra coisa que você falou, a questão de a família da Atlas, por exemplo, não ser muito grande. Você acha, por exemplo, lá que uma família de fontes para editorial ela tem que ser muito extensa, ou é o que você falou um pouco, que é ter os pesos corretos? Como que você vê isso hoje? Você busca, quando você começa a pesquisar, aquelas que são muito extensas, ou você vai num peso que fala, olha, esse aqui é o que eu quero, e agora eu vou ver se consigo fazer uma revista com 4 fontes, só, com 4 pesos, por exemplo. Uhum. É de acordo com a necessidade, né? Eu acho que eu já vi muito diretor de arte comprando fonte. Essa super família aqui, vamos gastar $1.500. Tem tenho todos os contrastes que eu preciso ter, tenho as relações, eu tenho a fonte para título, eu tenho a fonte para uma linha fina, para legenda, para o corpo de texto. Eu vou muito de acordo com a necessidade. Mas assim, não vou mentir, eu baixo fonte pirata. Eu podia falar isso, não, eu vou ser preso. Depende de quem que você baixou a pirata. Ferrou. Mas assim, eu não vou dizer que eu incentivo a prática, mas eu acho que é o melhor jeito de você conseguir ter acesso àquele arquivo. E aí acho que é uma questão ética de você, uma vez que, tô usando essa fonte num trabalho, tô sendo pago para resolver um problema de design, então assim, vai lá na Foundry e baixa a fonte, cara. Se já tem um arquivo digital falso ou pirata, foda-se, compra lá o bonitinho, com o teu nome, você vai passar a receber a newsletter da Foundry, eventualmente chega algum specimen impresso na tua casa, malefício nenhum você vai ter comprando a fonte. Mas você esperava que ia ser fácil assim, esse processo de conseguir a fonte sem pagar a primeira fonte de teste? Você já tinha feito isso antes ou você se surpreendeu? Cara, eu me surpreendi demais. Eu nunca tinha comprado fonte diretamente com a Foundry, eu comprava muito pelo MyFontes ou download ali, baixa, vem. E foi muito legal, cara. Tanto que com o Christian Schwartz, pouco tempo depois ele veio pra cá no Tipocracia, né, naquele evento de 10 anos. E, conheci o cara, mostrei as revistas, fiz amizade com ele. Esse ano eu fui para Nova York, visitei o escritório dele lá, me mostrou fontes novas, a gente estabeleceu uma relação de trabalho agora. Ele me manda fontes que ele está desenvolvendo, coisas que ele vai lançar, e me surpreendeu muito a velocidade com a qual eles me responderam, e foi muito fácil, cara. Foi questão de assinar um contratinho em meu nome, e me mandar, dia seguinte eu tinha fonte, pude trabalhar. Eu, por exemplo, a Atlas, a coleção dela tem a Grotesque, tem a Typewriter e, se não me engano, não, só isso mesmo. Em nenhum momento eu pensei em usar a Typewriter no meu projeto, mas eles me mandaram a família inteira, falou, caso você avalie aí, caso precise, já está na tua mão. Então, assim, foram muito parceiros, eu não tinha ideia da brodagem que foi, assim, foi muito tranquilo. E recomendo, legal que a gente imagina, né, que às vezes o quanto que é difícil, assim, para testar, às vezes você olhando a fonte, você fala, bacana, mas você não sabe se vai funcionar no projeto ou não, né, então às vezes aí vem a dificuldade, né, de você testar no projeto sem saber se vai dar certo ou não, né, então acho que é uma prática que existe lá fora há muito tempo, né, e agora tá vendo que aqui também já chegou no mercado nacional também, né, que nada impede mais, é quase como não tem mais a desculpa de, tipo, não usei essa fonte porque eu não consegui testar ela, né, acho que sim, tem essa chance hoje, né. Não, eu achei super viável.
ver o quanto o pessoal do mercado internacional, a Commercial Type é das maiores fontes do mundo, né? Eles só fazem projetos com, tipo, projeto com The Guardian, daí pra cima, né? Então eles também olharem para cá, acho que é interessante que mostra o quanto que também aqui já tem espaço, né, para esse tipo de relação, que falta às vezes é mesmo a pessoa ter esse conhecimento, saber quem que é que fez as fontes, correr atrás, até justamente é o que você falou, de tentar saber por que usar Atlas e não usar Helvetica, né? Sim. Essa dificuldade, né, que a gente tem, né, que tem muito diretor de arte por aqui que nem corre o mínimo atrás, né, para saber o quanto por que ele precisa de uma outra fonte, né? Sim, ele tem ali muitas vezes ele tem o Fontefoil instalado ali e aquilo serve ele pro resto da vida, assim. Tem todo um mundo ali, um mercado efervescente de novas fontes e o cara não sabe o que é o OpenType até hoje, né? Tem de tudo aí no mercado. Aliás, assim, até que aproveitando esse gancho que você falou do OpenType, que é uma coisa que realmente assim, eu queria saber se a tua opinião, se você acha que os recursos de OpenType, principalmente até os mais avançados, de substituição de caracteres alternativos, enfim, qualquer um que seja, para colocar swatches, que seja, para colocar frações, que em editorial é importante, né? Se você acha realmente que essas coisas são diferencial, na hora que você procura uma fonte, você busca isso para fazer um projeto de editorial, ou tanto faz, ou você vai pelo desenho e se tiver recurso, beleza. E como você vê? Eu busco sim, eu acho que é uma mão na roda, eu acho que tudo que facilita a vida do designer, da equipe, do editor de texto, vai ser legal. Eu acho que os recursos OpenTypes hoje em dia estão mega avançados e pouca gente usando ainda, pelo menos do meu círculo, assim, muito pouco. O que eu vejo assim também, eu dificilmente encontro uma família que eu conseguiria usar todos os recursos. Às vezes eu acho que o type designer desenvolve coisas que, meio desconhecendo um pouco o dia a dia, ele não tem muita noção. O cara desenvolve recursos que, assim, porra, legal a ideia, mas assim, a chance de eu usar vai ser uma vez por ano, assim. Então, uma coisa que eu acharia incrível era que no Brasil a gente tá no nível de custom types, né? Que aí é outro negócio, porque aí sim eu acho que resolver os problemas específicos de uma equipe, de uma revista, de uma marca com tipografia. Acho que isso seria fundamental, mas é uma outra discussão. Também acho que daria para entrar em automações. Eu acho que hoje em dia o InDesign, o próprio Gustavo Soares, ele está muito envolvido agora com automações e que é fazer uso de graph style, uso inteligente de paragraph style, de object style, né, seus estilos de objeto, de parágrafo e caractere, para ganhar tempo. Hoje na vida simples a gente roda 2 scripts de InDesign que facilitam muito a minha vida. Hoje a gente fechava uma sessão de 10 páginas em 4 dias, hoje a gente faz em 4 horas, e é um ganho assim absurdo, é perder tempo com o que, aliás, é gastar tempo com o que importa, sabe? Não é aplicando estilo, seja com conta-gota, seja com atalho, seja na unha, na mão ali. Mas eu vejo o OpenType com muito bons olhos, mas, sei lá, tirando a Fedra do Peter Bilek, lá da Typotech, nunca sei o nome, eu não vi nenhuma outra fonte que supriria necessidades editoriais com o OpenType, sabe? Eu ainda não vi um case bom. Eu também tô meio afastado disso porque as fontes da Commercial Type não tem recurso algum, assim, OpenType. Mal tem os caracteres de swatches ou alternativos, então nos últimos 2 anos eu não tenho feito tanto uso disso no meu dia a dia, mas eu acredito que a gente tem que aqui no Brasil chegar naquele nível de, putz, tenho grana para customizar uma fonte e resolver os meus problemas com o OpenType. Mas sim, às vezes eu tô pesquisando fonte, estou ali varrendo mais fontes e vendo coisas em Foundries e procurando os recursos, porque os recursos estão aí para a gente ganhar tempo, para não perder tempo em besteira e focar onde precisa. E acho que os diretores de arte têm que buscar mais essa solução, porque, porra, vai facilitar a vida, né? Uhum. Aliás, assim, queria aproveitar para perguntar
perguntar isso também, se você vê hoje o mercado, as pessoas com quem você trabalha, ou já trabalhou antes também, se eles conseguem ver uma utilidade para esses recursos, principalmente na questão, nem só o recurso OpenTime, mas a questão dessa coisa do paragraph style, de como fazer. Eu já vi gente que faz revista inteira que não usa paragraph style, não usa para nada, assim, é tudo na unha, né? Você vai fazendo, você vai ver um projeto gráfico inteiro montado, tipo, não tem template praticamente, né? E você vê se as pessoas, se realmente você enxerga que eles usam de bom gosto ou usa contra gosto, tem gente que não entende a utilidade, como que é assim, com as pessoas que você vê as paradas do editorial, como é isso? Eu acho que tem muito preconceito. Eu sou um cara que acredito muito em organização. Então, assim, os meus arquivos são super limpinhos, com master, com paragraph style, com character style, paleta de cor, mas eu vejo muito o oposto, assim. Tudo bagunçado, meio na loucura, e eu acho que tem muita resistência ainda quanto a... Eu acho que assusta quando você tem muito estilo de parágrafo, muito estilo de caractere, uma paleta de cor de 200 cores, você acaba assustando o designer iniciante ali. Então eu acho que tem que saber usar também. Que isso é uma dificuldade grande. Quando você está criando estilo, você começa a querer criar estilo para tudo ali, mas assim, você tem que focar no usuário. Quem é o usuário? É o designer que vai tocar aquele projeto. Muitas vezes quando você está fazendo um projeto gráfico para fora, você não vai estar na equipe ali para ensinar os caras a usarem, ou você vai estar uns meses e ajudar, mas tem que pensar que o cara vai estar ali quando ele estiver cansado à noite, fechando a revista, ele tem que ter facilidade nesse uso. Então eu penso muito nisso, em tipo, deixar a minha paleta de estilos tipográficos super organizada, dividida por pastas, mas a menor quantidade possível de estilos. E eu vejo muito o oposto também, assim, gente que quer usar, entende a facilidade, entende a função do estilo, né, que é garantir os estilos ao longo da revista, é trazer unidade ao projeto, mas usado de jeito errado, muito bagunçado, estilo duplicado, estilo com graph style, mas que graph style é quando você linka um estilo no outro, né? E estilos aplicados errados. Então, assim, eu acho que isso é cultural aqui também. Das revistas que eu pude ver os caras trabalhando lá fora e ver os arquivos, todo mundo tinha um set de estilo super organizado. E eu acho que isso ajuda muito justamente naqueles momentos que você não tem tempo para errar e você tem que ter o estilo ali na mão. Mas é difícil, é uma coisa que ainda está... Eu conheço gente que tem preconceito, que fala que não precisa, que vai duplicando os arquivos mês a mês. Eu não, eu sou da escola que a gente tem um template, tá tudo na guia, tudo dentro do grid. Mas eu acho que é cultural ainda, acho que isso tá mudando. Eu vejo eu tenho estagiários na minha equipe, eu vejo que de formação eles já estão tendo acesso a isso. Quando eu falo paragraph style, ninguém assusta e não sabe o que é. Então eu acho que aos poucos essa cultura tá invertendo. E, cara, de novo, esses recursos são para ajudar, né? São para facilitar a vida de quem está executando o projeto, o trabalho. Então não tem por que não usar. Mas... Agora, aproveitando que você falou que você tudo usa no estilo, já que você confessou que você pirateia a fonte também, queria ver se você também, se você rouba no jogo às vezes ou não, de fugir do projeto gráfico, e olha, o estilo, principalmente a relação estilos tipográficos. Olha, tem, por exemplo, esse título da seção da Vida Simples é o Corpo 48. Aí o redator vai lá, escreve e coloca lá um título que não cabe, falta uma letra. Se você rouba no jogo, você diminui o tracking, se você eventualmente também diminui o tamanho da fonte, ou não. Ou você fala, se vira. O que você pensa disso aí? Pergunta sensacional. Cara, tem os dois casos. Eu já fui um purista extremo de mandar editor para todos os lugares, pra puta que pariu, vai tomar no cu, caralho, não.
E assim, tem que saber escolher as batalhas da vida. Vale a pena você estressar com o seu chefe ou com o seu companheiro de trabalho por causa de um tracking que, se você resolver ali com -5, você vai fazer caber e tá tudo certo? Hoje eu tenho essa maturidade. Quando eu trabalhei contigo em 2011, eu era o xiita que queria sair na mão cada vez que ninguém falava, dá um -20 aí. Eu já fui muito xiita, já arrumei muita briga ao longo desses 10 anos, mas hoje eu já vejo com mais calma. Eu brigo muito, brigo por viúva, brigo por forca, brigo por espacejamento exagerado em caixa de texto, mas eu acho que eu tô ficando velho e tô começando a ceder um pouco as mas eu já fui bem xiita, assim, não pode. Um truque que eu aprendi, que eu acho super válido, é que em vez de você mexer no tracking, é você mexer com o scale da fonte, né? Aliás, eu não sei nem se eu devia estar falando isso, mas vamos lá, já comecei. Essa não. Ouvi dizer de alguns amigos type designers e tipógrafos que o olho humano não percebe uma distorção de 2%, até 3%. Mesmo os type designers não conseguem olhar e ver, esse A aqui está com 98% da escala horizontal dele. E descobri que fazendo isso, você consegue contemplar uma massa maior de texto sem gerar estresse com o editor, sem levar a coisa para a delegacia. Não, eu acho uma coisa interessante que você citou isso, porque eu uma vez ouvi do Harold Unger, né, que foi professor meu lá em Reading, e ele fez um monte de fonte para jornal, que boa parte dos jornais do mundo usam fontes dele, né? Eu lembro que um caso ele citou que ele estava fazendo um dicionário, chamaram queriam usar a fonte dele num dicionário, que se não me engano até era o Oxford, algum desses dicionários britânicos. Uhum. E quem estava desenhando o dicionário, que se não me engano era o Paulo Luna, que estava desenhando o dicionário, ele fez um teste de condensar a fonte uns 2%. Ele falou assim, olha, era a Swift, né, no caso, né, que é uma fonte que era bem horizontal. Ele condensou e o próprio Unger falou, manda ver. O Unger bateu o olho e falou, tá ótimo, do jeito que tá aqui, tá funcionando, né? Então acho que tem, claro, eu acho que depende de fonte para fonte também, né? Tem umas que você distorce 1%, ela já fica toda zoada, né? Sim. Mas essas, dependendo da fonte, hoje acho que falta um pouco assim, realmente depende do repertório do designer que está usando, ele bater o olho e ver se está legal ou não, né? Acho que tem que ser por conta que nem que você falou, olha, você diminui 2%, não mudou nada, perfeito, né? Não pega nada. Acho que não deveria ser feito só se fosse porque o editor está enchendo o saco e você não sabe mais o que fazer, o revisor já foi embora, e tá todo mundo embora, você está aí, né? Tá apagando as luzes coisa, você tem que fazer alguma coisa, às vezes você até se vira mesmo, né? Então acho que tem esses casos. Eu vejo como projeto gráfico só a dificuldade que tem disso é às vezes de você começar a perder o controle, né? Porque você aumenta corta 2%, né? Condensa 2%, daqui a pouco você vai ver isso virou template, né? Você já começa mais 2, mais 5. E para tracking também, né? Tracking é a mesma coisa, né? Você começa com -5, daqui a pouco tá com -25, né? Não, aqui na Vida Simples é 0. As minhas designers sabem, as editoras de texto sabem, aqui é 0, 0, e isso eu brigo muito, assim. Mas também já tá intrínseco agora, hoje em dia, no nosso dia a dia. Mas uma coisa que é importante é isso, é não virar regra, né? Não é porque, ouvi num vídeo na internet que posso diminuir 2% e que tudo bem, não. Cada caso é um caso, é de acordo com o desenho da letra, com as proporções da letra, e é muito específico, né? Assim, é para resolver um problema de fazer caber caracteres na linha. Vou aumentar a minha porcentagem, sei lá, vou aumentar 2 caracteres por linha, e isso vai me dar uma fluidez, vai evitar cortes no texto. É tudo deixar salvo já no Paragraph Style. Enfim, são esses truques que a gente vai aprendendo com a vida também, né? Uhum. Isso eu acho que bacana que você citou justamente do Paragraph Style, que bastante das coisas dá para resolver no Paragraph Style, né? De fazer uma infinização, uma acertagem de infinização já automática, que ela fique legal. Aí você não precisa ficar tanto roubando o jogo, né? De ficar diminuindo o tracking e tudo mais, né? Pois é.
E até assim, isso eu vejo assim, eu não conheço muita bibliografia sobre isso, assim, pensando até o pessoal que está tentando falar, beleza, entendi que é importante, né? Mas aonde que eu vejo isso aí, né? Eu não sei se também você tem alguma dica de algum lugar para pesquisar, porque é difícil até achar em livros, né, esse tipo de informação, né? Assim, tão prático e específico, eu não lembro de nada, assim, mas tem alguns livros, o próprio Elementos do Estilo Tipográfico, né, do Robert Bringhurst. Uhum. Apesar de ser um livro todo técnico e difícil, né, eu demorei anos para conseguir ler ele, e releio coisas, às vezes eu tenho sempre ele à mão, cadê? Tá sempre aqui do meu lado, e aí quando eu tenho um problema, qual que é o tipo de hífen que eu tenho que usar nesse caso aqui? É o M dash, é o N dash, aí eu vou lá e, puta, legal. Então, mas não tem assim, eu não lembro de ver nenhum. Essa dica mesmo do Horizontal Scale, eu provavelmente peguei com algum ex-chefe, que acho que é isso, né? É a escola da vida. Eu lembro que o Eric Spiekerman tem aí eu acho que ele tem até online no site dele até hoje. Ele tem um pequeno manual de estilo tipográfico, onde ele tem algumas regrinhas que conversam bastante com o que o Brinkhurst fala, e eu acho que, puta, eu vou tentar achar o link e depois a gente sobe embaixo aí do vídeo, esse link desse PDF. Eu já cheguei a compartilhar ele ano passado. E, cara, eu tenho alguns livros que eu até trouxe aqui, eu tenho alguns livros que fazem parte do meu dia a dia, que me ajudam quanto à usabilidade, porque eu não sou um type designer, eu não sou um cara que desenho letras, minha letra de mão é horrorosa, minha ortografia é tenebrosa, não vou nem mostrar aqui, mas eu sou um cara que prezo muito pelo bom uso, assim, eu acho que às vezes falta isso, falta o designer que está usando a fonte lembrar que foi um outro ser humano que fez aquela fonte, que tem decisões quanto ao desenho, quanto ao espaçamento. Outra pessoa toma essa decisão. Às vezes eu acho que falta essa noção. E é super interessante você ir atrás, estudar, descobrir quem desenhou aquela fonte que você é tanto fã, porque você começa a fazer links, né? Putz, mas essa Foundry aqui, é a Hoffler. Putz, que tinha o Tobias, o cara saiu fora, caralho, e agora? Tipo, eu acho que é um universo muito rico e você consegue entender, putz, eu gostei dessa fonte. Por que eu gostei? E ir atrás, quem fez, por que fez, as motivações. Eu sou o cara que gosta de ir atrás da motivação. Fotografo de revista, que é um produto impresso, que vai ser impresso numa impressora offset plana ou rotativa. Tudo isso influencia nas minhas escolhas, né? Não é só a escolha estética. Pirei nessa serifa do G aqui, puta, maravilhosa. Não é só isso, né? Eu acho que pode pirar mesmo, mas acho que a decisão não é só estética. Para mim, a decisão é sempre legibilidade, não importa o meio, fazendo revista mais ainda, mas e depois estilo, depois personalidade, voz. Eu tenho um livrinho que eu adoro aqui, que é esse cara aqui, ó, que é o The Commandments of Typography, do Paul Felton, que ele parece uma bíblia, e ele meio tem essa pegada de os 10 mandamentos da tipografia. Na leitura ocidental, ele é positivo, contando, e Deus criou a tipografia, primeiro os 12 discípulos, primeiro, como é que é? Primeira gospel, não usará fonte corpo 8, maior do que 8 a 10 em fonte de texto. É maravilhoso. E virando o livro, em leitura oriental, você tem o Type Heresy, as heresias da tipografia, só com exemplos de mau uso, quem seriam os vilões. O David Carson, acho que está como Satã aqui. Ó. Acho genial esse livro.
E esse livro tem diquinhas muito boas, cara. Tem coisas muito básicas que eu levo pra vida, assim, super recomendo. Eu não conheço Tá de esse cabeceira aqui também, ó. Olha lá, ó. Genial. Esse livro é o Aquilo que você falou, justamente dessa questão que as fontes que você busca, ver quem desenhou, para que ela foi criada. Eu queria saber assim, se você segue fielmente o que no que se diz das fontes, assim, essa fonte é para jornal. Aí você vai ver ela e fala, putz, não tem nada a ver com jornal, né? Você vê muito disso no mercado hoje, dos designers vendendo as fontes, dos type designers, como que eles colocam, se você sente até a falta de informação em alguns casos, de por que ela foi criada, ou se você acha que às vezes eles inventam demais também, né? Cara, eu acho que às vezes tem um caosinho dos type designers em querer emplacar fonte em mídias que não tenho toda a certeza que o cara sabe que, puta, essa é jornal mesmo, que ele foi, testou e viu que não vai entupir numa impressão e coisa do tipo. Eu tento sempre ir investigar isso e ir atrás disso. Claro que você tem as founders tradicionais que você confia, sei lá, Fonte Biro, própria Hoffler, que agora chama só Hoffler, né? Eu não sei agora. Hoffler & Co. Brigaram e aí mudou tudo. Mas eu confio nessas founders mais clássicas, porque elas têm lá a seção Magazines. E aí você vai ver, e se você começar a ver, você vai ver fontes de 2005 para cá que você já viu em uso. Muitas delas nasceram como custom types, né? Então, projetos gráficos exclusivos de revistas, e depois elas entram à venda. Eu acho que não pode confiar cegamente, porque às vezes é isso, você vê fonte para newsprint, né, que é revista impressos, mas aí você vai ver que, porra, com corpo 12, o olho do O ali já pode entupir o A, então assim, tem que pesquisar muito, cara. Eu acho que o fundamental é pesquisa, é estudar, ver quem foi o designer que fez, qual foi a motivação, se o cara lançou a fonte num mestrado na Holanda, se o cara testou a fonte num mestrado na USP, aqui em São Paulo. Eu acho que é pesquisar, é não cair também na promoção do MySpace ali, do MyFonte, dizendo que aquela fonte é para revista. Eu acho que é pesquisa e estudar, né? Ir atrás mesmo de quem. E perguntar, né, pô? Perguntar pros brothers, pros amigos designers, se os caras conhecem a fonte, se já usaram, se confiam. Uhum. Você já arriscou alguma vez usar a fonte que tava dizendo. Diga aí, Diego. Não, vai no diatipo, conhece o cara que fez. Claro, pô. tem que prestigiar, né, pô? Pô, Matthew Carter tá vindo aí, não tá, pô? Tá. O cara, pô, o que ele fez? Verdana, Georgia, todas as melhores fontes pra tela dos anos 2000 são do cara. Como é que você não vai querer ir lá, ouvir o cara e conhecer o cara, né? Porra, os moleques aqui fazem... Só do 2000, né? Você tá falando só do ano 2000 pra cá, o cara tem 50 anos. Não, eu sei. É que eu tava falando das de tela só, né? Que é isso. É o tiozinho, mas, porra, fonte de tela ainda o cara reina. Não, mas agora você já vai ser preso, vai apanhar do Matthew Carter, tá aumentando a lista. Acho que é meio de tiozinha, né? Que situação. Falta de respeito. Mas acho que é legal justamente que você falou esse ponto de você realmente vir nos eventos, né? Que acho que contribui bastante isso, né? Da parte de você realmente conhecer as pessoas que fazem, porque às vezes talvez você não indo, o type designer não te mande a fonte, que eu falo, mas quem que é esse cara aí? Daqui a pouco você já faz parte, que é um circuito também que é pequeno também, né? A gente tem... A comunidade fotográfica não é tão grande mesmo, né? Então é legal realmente acho que quando eu vejo como type designer, eu vejo se um diretor de arte chega e ele já conhece exatamente o que eu fiz, ele já vem numa conversa que digamos, já num nível mais avançado, não tem por que você não colaborar, né? Não tem por que você não confiar na pessoa, independente se é de uma revista famosa ou não, né? Acho que é esse que é
que é a grande questão, né? E acho que também, claro, vai ajudando com o tempo, você faz um projeto legal, no caso teu que ganhou o prêmio no SND, então já chega depois, você já vê que o pessoal de fora começa a reconhecer cada vez mais, né? E começa a se envolver cada vez mais, né? Então, acho que até deve ter uma pergunta relacionada meio a isso também das fontes que são feitas por um propósito, né, ou com uma coisa específica em mente. Se você acha que realmente assim tem algumas fontes que só servem para alguns momentos, para algumas publicações, e para outras não, assim, por exemplo, que nem a Atlas Grotesque que você usou no projeto, né? Se você enxergaria ela na Veja, se você chegaria na Placar, na Quatro Rodas, ou em qualquer outra revista, ou se você acha que algumas não tem jeito, né? Tipo, Bons Fluidos também, né? Que foi outro projeto que você fez recentemente. Ou se você enxerga que algumas, essa tem cara de revista semanal, ou depende mais do projeto gráfico, né? E as fontes são meio coringas, né? Depende do teu projeto. Eu acho que nem sempre uma solução vai dar certo em outro caso, né? Eu acho que, por exemplo, indo muito na Vida Simples e na Atlas, eu acho que a Atlas hoje ela conversa muito, por não ser uma fonte de tanta personalidade, ela cai bem em uso corporativo, eventualmente em outras revistas. Tem um caso muito curioso da própria Atlas, que é aquela revista americana, Popular Mechanics, eles estão usando a Atlas agora. E era uma revista que eu jamais imaginaria, uma revista de tecnologia barra mecânica popular, né, que é aquela coisa de você saber fazer a sua marcenaria, você arrumar os seus problemas de casa, né, aquela que é bem cultural americana, é uma revista só para esse mundo, uma revista de 100 anos, só que o projeto anterior dela era super masculino, com personalidade, eles tinham fonte slab, eles tinham fonte com peso, black, e eu jamais imaginaria ver a Atlas nesse projeto. E de repente tá ela aí, saiu, e acho funcionando, porque aí foi isso, foi uma escolha de design gráfico, onde o projeto, ao invés de ter tanta personalidade na fonte, passou a dar mais peso às imagens, passou a dar mais peso à infografia. Então foi um case super louco, assim, eu jamais imaginaria. Inclusive, esse ano, quando eu fui lá para Nova York e fui conhecer a redação da Popular Mechanics, os caras eles estavam lançando o projeto ainda. E eles o diretor de design da época me mostrou assim as páginas novas. E eu falei, caramba, mas essa fonte, por acaso, é a Atlas Grotesque? O cara, como é que você sabe? Eu falei, que eu uso essa fonte há 1 ano e meio já. E aí, depois chupa, gringo. E aí, depois, conversando com o Christian Schwartz, ele falou, o Michael Lawton, diretor de design da Popular Mechanics, ele queria que fosse exclusiva deles e tal, mas a fonte já tem quase 2 anos, e eu falei que outras revistas usavam, então foi um caso curioso, assim, de furar os gringos, assim. Mas é difícil essa história, né, de aproveitar uma fonte em outro lugar. Eu vejo a Atlas, ela tem uma legibilidade ótima, assim como a Lyon Text, que é a minha serifada na Vida Simples, e eu vejo elas em outros usos. Eu conseguiria... A Lyon é muito boa para leitura, então, assim, um jornal brasileiro usando ela, eu vejo. Eu vejo, assim, usos em outros casos, assim. Não vejo tanto problema. Eu não usaria, assim, eu não tenho esse costume de gostar de uma fonte, me apaixonar por ela e começar a usar loucamente. Mas, eventualmente, em algum projeto, se o cliente, eventualmente, fala assim, a gente gosta muito da Vida Simples, a gente quer usar essa fonte, eu ia tentar convencê-lo do contrário, mas, se fosse o caso, eu usaria. Aliás, essa é outra coisa, você acha que tem fontes assim que chega uma hora que enche o saco, que já deu a período dela, assim, às vezes até, seja no projeto que você está fazendo ou historicamente, assim, vamos pegar o exemplo, por exemplo, da Veja, que já usa a Franklin Gothic, já faz, se não me engano, já uns 15, 20 anos, né, que daqui a pouco já é exclusiva deles, né, de Franklin Gothic, né? Se você vê isso de um jeito legal, assim, de que se o leitor ele se acostuma também com aquela fonte, ou se é um problema, se ficar muito tempo é mais difícil mudar também.
Um pouco dos dois, né? Mas a Veja também tem a fonte deles agora, né? Eles customizaram a VJ Times com o Edu Wilson e o Gustavo. Então também, ao mesmo tempo que eles estão aí com uma fonte tradicional em termos de design editorial, né? Mas também estão inovando com o lado deles, com essa fonte. Toma aspa antes. O Érico achou chato e foi embora, foi isso? O Érico teve problemas técnicos. Ele tá online, tá acompanhando pelo chat. Mas ele falou que ele não ia voltar. O Érico, a partir do momento que você falou que pirateia a fonte, você percebeu que ele sumiu? Cortou, cara. O cara já me deu unfriend no Facebook, me deu. Mas ó, eu vou pra defender o Érico, ele me mandou uma pergunta pra eu fazer pra vocês aqui. O nome da fonte ajuda nela para algum projeto ou é irrelevante? O nome da fonte? Porque o pessoal aqui no chat está comentando que o Sayane aqui está falando que ele tem a Motiva Sans e aí usou isso uma vez como artifício num projeto, facilitou o cara topar, e isso faz parte de alguma prática por aí ou não? Caramba! Poxa, eu nunca ouvi história disso, eu nunca pensei nisso. Eu até acho curioso os nomes, assim. Eu lembro que tem um caso engraçado com a Lyon, quando o Christian tava junto, inclusive. Tava eu, o Christian Cruz e o Christian Schwartz batendo um papo, e eu falei que tava usando a Lion Text. O bicho ficou putaço, falou, é Lyon, que não sei... Você tá louco? Foi super engraçado, mas quanto a nome, cara, eu nunca... sei lá, quando eu era um jovem designer e abusava da fonte, desses sites... Cara, você pesquisava ali um tema e meio que vinham os nomes e você tentava, baixava, mas eu nunca usei isso como argumento de defesa. Não, essa fonte aqui... ela chama, sei lá, Simple Life, eu acho que ela tem tudo a ver com a vida simples. Eu nunca usei desse truque. Eu não lembro de nenhuma fonte também com nome contraditório que eu tenha usado assim na vida. Tem uma que chama Terrorista, é legal. Sim. Você e o Tony, né? Do Tony e do Bernardo, na verdade. Mas estamos trabalhando na evolução da Terrorista. Total. Mas Christian, você comentou a história de ter fontes que marcaram época ou que enjoou. Caso recente, assim, acho que aqui no Brasil, acho que é a Museu, né? O Museu Sans foi aquela coisa de ver em todo canto, inclusive já foi da Vida Simples. A Vida Simples usou ela por um tempo, eu acho que logo quando saiu, acho que é 2011, 2010, não lembro exatamente. E eu lembro que cheguei na vida e falei, puta, até aqui os caras estão usando museu. E foi um caso interessante. Outra que teve um resgate, assim, ultimamente já tem também um ano e tal, era a Knockout, da Halford Freire Jones, né? A Knockout também teve um boom, assim, de todo mundo passar a usar a Knockout, e até eu também. Fui na onda, eu fiz um projeto para super interessante em 2011, logo depois que eu saí da GQ. Projeto que, inclusive, entrou na 10ª Bienal de Design, mas também abusei da Knockout. Mas aí acho que eu consegui explorar corpos grandes e contrastes, usei vários pesos, mas acho que isso que eu me lembro assim foram 2 casos de abuso de uso, assim, tipo, tá todo mundo usando. Tem também o caso lá é a Trojan, que tá em todo o pôster de filme, não? Trajan, é isso. Que também 9 a cada 10, né? Tá sempre aí, ninguém aguenta mais. Deixa eu fazer um outro porém. Então, a gente falou de tipografia até agora, e ótimo, era esse o assunto. Mas eu queria trazer uma outra coisa. Esse projeto está quentíssimo. Deixa eu mostrar aí, estou mostrando o Rodolfo. Quentíssimo, saiu essa semana, todo mundo viu no Behance.
a parceria da Marina Shakur e o Rodolfo na Bons Fluidos. Isso é um lettering encomendado, né? E como que é a prática disso em revista? Porque está começando a existir essa cultura, isso sempre existiu, de tratar é uma ilustração, né? Funciona mais ou menos como uma ilustração. Então, tratar o desenho de letra como ilustração. O que você acha disso? Assim? Isso é... Como que surgiu essa ideia aqui desse trabalho muito bonito que está no Behance da Marina Shakur, quem quiser ver com os detalhes. E do Rodolfo também. Tá no meu, eu sou multiple owner da pastinha. Cara, eu acho que sempre existiu, desde os tempos mais primórdios, mas eu acho que ultimamente trouxe mais, né? Eu tenho visto mais, tanto caligrafia, lettering, usos variados. Eu acho que a tipografia tá em super crescimento, né? Eu lembro que eu estava no diatipo de Natal de 2008, vou estar agora no diatipo agora no final do ano, 6 anos depois, e eu vejo um crescimento da comunidade, eu vejo um crescimento dos usuários. Eu acho que tanto não só quem faz, mas o leitor também está acostumado, né? Olhando para a tipografia, eu vejo mesmo em publicidade, né, um crescimento de uso. Sei lá, 10 anos atrás, todo o texto em anúncio era em Helvetica Neue. E hoje em dia não, você tem muito recurso, você tem muito uso tipográfico. O Christian estava na África, na agência África, até outro dia. E eu acho que culturalmente o Brasil está crescendo muito em termos de desenho de letras, de entender o uso, de fazer bom uso. E esse case aí, essa matéria acabou de chegar nas bancas e, na verdade, a Marina, eu e a Fernanda Didini, a designer aqui da Bons Fluidos, a gente tava com outro projeto. A gente tava tocando um outro projeto em parceria com a Marina. E aí, nessa última edição, veio a ideia de chamar a Marina de novo para ilustrar, para fazer esse lettering. Eu, ao longo, sei lá, aqui na Vida Simples, a gente já tinha feito coisa com lettering com o Caetano Calomino também. Cara, eu sou um apaixonado por letra e type design, tipografia, e sempre tento trazer um pouco disso para o universo das revistas. Eu pego muito os leitores da Vida Simples e da Bons Fluidos como sendo minha mãe, minha avó, sempre levo revistas para elas, testo legibilidade de corpo, testo tudo com elas, e vejo que elas estão ficando acostumadas, elas estão entendendo que a importância desse desenho de letra, do que é feito à mão, do que não é, do gestual, do vernacular. Então eu acho que está super sempre teve na moda, e esse trabalho aí foi feito a 12 mãos, sei lá, e foi uma ideia, a gente nasceu com uma ideia aqui dentro da redação, chamamos a Marina veio com uma outra ideia, meio que juntamos as duas coisas, e aí foi muito empenho da Fernanda, da Marina, para fazer acontecer mesmo. Meu mérito aí foi só apresentar as duas. Quem fez a mágica mesmo foi a Marina, que desenhou tudo, foi a Fê que pensou a concepção de como isso seria na página, da paleta de cor das flores. Aí foram as duas, mais a Andrea, produtora de objeto, foram lá até o Ceasa, escolheram as flores, depois levamos para o estúdio tudo isso, fotografamos com o Alex Silva. Então, assim, foi um trabalho de equipe grande. Eu acho muito legal conseguir emplacar trabalhos desse tipo, de trazer para o nosso leitor esse universo, e acho que a recepção disso foi muito legal também. Tá bombando em Facebook, em Behance. Eu nem esperava, assim, é que é a Marina, né? Daí os fãs dela estão. A galera veio atrás, tá bombando, tá muito legal. Eu não tinha noção dessa dimensão. E é isso, acabou de chegar nas bancas.
Eu perdi a minha cópia aqui já, não tô nem achando. Eu encontrei na segunda banca que eu fui. A primeira que eu fui não tinha, né? Até te falei. Não chegou. Aí eu fui em outro, aí já tinha. Mas isso foi sexta-feira, né? Agora já deve ter. E essa Bons Fluidos, eu cheguei na revista há pouco tempo, há 4, 5 meses, e esse projeto gráfico ainda não é meu, a gente ainda está desenvolvendo e testando coisa mês a mês, para em breve aí lançar um projetinho novo, com fontes novas, e nesse projeto eu só trouxe a Kyber, que é uma fonte que eu comprei em promoção no MyFonts, e que é essa coisa bem soltinha, vernacular, ela brinca bastante com a caixa A, com a letra em caixa alta, em corpo pequeno, né, em small caps, e eu acho que tem uma legibilidade interessante, trouxe uma personalidade interessante para Bons. Uhum. Acho que deve aproveitar então também que você estava conversando disso, Rodolfo, da coisa dessa experiência que você teve com a Marina de fazer esse projeto. Se você já está, essa questão assim também hoje tem muitos type designers brasileiros, né, que estão atuando no mercado, seja de varejo, seja de custom. Sim. Como que você vê assim essa questão assim de trabalhar com pessoas do Brasil? Tipo, é coisa você já vai ser preso mesmo, né? Então se tiver mais alguém bravo, não fique preocupado. Se você acha, por exemplo, se fazer com brasileiro, se tem que ser com brasileiro ou não, assim, o trabalho de seja lettering ou seja fazer um custom type. Porque a gente vê com ilustração, está acontecendo quase que o oposto. A gente vê, hoje a gente contrata o cara da Bulgária, o cara da Rússia, da África do Sul, a gente contrata o ilustrador, não importa onde ele está no mundo, né? Se você acha que em tipografia é o oposto, ou se é assim também, se você pode contratar alguém para fazer lettering, não importa onde ele esteja, ou se alguém no Brasil vai fazer melhor coisas para o mercado nacional, né? Como que você vê isso aí? Cara, eu acho que você tem que conseguir escolher o profissional sempre tentar pegar o melhor cara para aquele job, né? A melhor pessoa, a pessoa mais indicada para executar aquela tarefa. Eu não tenho preconceito com a nacionalidade do cara, mas eu entendo que dependendo de onde o cara eu posso ter dificuldades com acentuação, com uso de aspa. Eu lembro que agora há pouco tempo rolou o Age Open e os gringos meio que, que pegavam a apresentação deles e traduziam no Google. Só que aí você via que as aspas, os alemães usavam as aspas alemãs, francês usava a aspa francesa. Então, assim, a questão de como brifar o cara me preocupa um pouco nesse sentido de como é que esse cara vai saber que esse trabalho tem legibilidade em alemão, mas talvez em português as letras estejam muito juntas, a distância entre linhas esteja meio atrapalhada, o tamanho, sei lá, se fosse um lettering, a importância do tio em cima do A, isso me dá um pouquinho de medo. Mas a questão de customizar fonte, eu acho que agora a gente está vivendo num mundo mega, ultra globalizado, né? Então não tem porquê. A Marina agora está na Holanda e por mim a gente continua trampando junto assim que tiver oportunidade. E não vejo para mim é meio parecido com ilustração, como você disse. Se eu quero trazer um tempero, um olhar diferente, eu acho interessante chamar um gringo, mas eu acho que tem que se incentivar a produção nacional também. Eu acho que, tá crescente, a tipografia aqui no Brasil tá bombando, nunca esteve tão forte e legal, e agora, tem mestrado aqui, tem muita coisa boa acontecendo, e na minha função de diretor de arte, no que eu conseguir ajudar o Brasil nesse ponto e a fomentar o nosso mercado, eu vou estar junto, assim. Mas é isso, eu entendo que a realidade é diferente, e aí se eu for comparar editorial com empresa, com mais a coisa mais corporate, mais comercial, e a gente não vai ter a mesma grana, então, sei lá, se for customizar a Dalton Mag, que fez a fonte para Petrobras, não tenho ideia de quanto os caras ganharam, mas certamente não é um dinheiro que numa revista
a gente teria bala para conseguir bancar. Uhum. Mas eu Você acha que tento, isso cara. é um cenário de revista nacional? Porque eu vejo lá, você vê as grandes revistas do resto do mundo, a maioria delas já faz fonte por encomenda já há quase uma década, né? E aí Sim. depois, inclusive essas fontes depois que vão parar no mercado de varejo, né? Se você Uhum. enxerga que aqui o que falta seria, se é mais a questão impeditiva, é mais o dinheiro, né? A falta de verba para isso, o que falta? Ou está faltando profissional para fazer isso também? Como você enxerga isso assim para fazer mais? Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que falta uma cultura de design dentro das editoras, das agências, cultura de conhecimento tipográfico mesmo, né? De entender que a tipografia num projeto gráfico tem o mesmo peso da fotografia, da ilustração, da produção gráfica. Acho que esse é um passo que a gente ainda está batalhando, ainda está chegando nisso. E cara, mas quanto a eu não sei assim direito. Eu acho que a gente tem muito ainda o que batalhar para conseguir estar nesse nível de puta, legal. Decisão da chefia, da diretoria é lançar um projeto gráfico novo. Vamos, os caras querem investir, querem mudar, querem repensar o produto. Então tá, temos grana para fazer um projeto gráfico. Normalmente não existe dinheiro envolvido. Desses casos todos que eu conheci, tive acesso, nossa, não sei nem dizer um exemplo onde a empresa separou uma grana para fazer o projeto gráfico. Ó, essa é a tua verba para projeto gráfico, para comprar fonte, testar fonte, desenvolver. Eu nunca vi isso, acho. E acho que aí é o cerne, né? Aí é o problema. É essa cultura de que muitas vezes o cara tem que fazer um projeto gráfico tocando a outra edição. Então, assim, a equipe ali está trabalhando em dobro enquanto executa o projeto gráfico, está lá fazendo a edição de banca e então é puxado, a realidade ainda é complicada. É uma delícia trabalhar nesse meio, mas tem uns dificultadores aí, sim. E é cultural também essa história acho que tipografia ainda precisa entrar mais na cabeça seja do diretor de marketing, do diretor comercial, do gestor de núcleo. Eu acho que é função nossa aqui dentro das editoras ensinar para os caras também, né? Porque os caras não sabem. O cara é administrador de empresa, o cara vem de outra jurídica, o cara vem de outro universo. Para ele, se é Helvética, se é Times New Roman, se é Verdana, foda-se. Uhum. Legal, assim, porque eu acho que tem até, você falou um pouco de teste também, né, disso de eu, por exemplo, assim, várias vezes eu ouvi as editoras, os responsáveis, geralmente a parte da TI ou da gráfica, né, falando que precisava testar a fonte antes, né. Queria saber se você já passou por alguma situação de ter, na hora de estar montando o projeto gráfico, dos caras realmente fazerem algum teste para ver se ela vai dar boa legibilidade. Porque eu lembro, assim, até teve um caso numa revista da Abril, que já faz uns cerca de 5, 6 anos atrás, que fez um projeto gráfico novo, imprimiu, e a primeira edição inteira do projeto novo não dava para ler nada. Era uma fonte que usaram tipo uma Bodoni no corpo de texto, e porque não fizeram teste nenhum, né? Então eu queria saber se já teve a chance de fazer algum teste, ou se isso não até por questão de grana que você estava falando, se nem entra no jogo também ou não. Eu só vi histórias também. Só vi lenda de que tal pessoa fez um teste. Eu nunca vi. É fundamental, acho que, puxa, a gente produz coisa aqui, o nosso teste é a impressora fotocopiadora com a cor, assim, é o máximo que a gente consegue. Na vida simples, para quem acompanha mais tempo, sabe que a gente rodava antes em couché, né, lombada quadrada, e hoje em dia a gente está com lombada canoa em papel offset, que é o que está nas bancas, vai fazer um ano agora. E essa mudança foi uma decisão editorial, foi uma decisão também de custos, mas eu fiquei muito com medo disso, de tipo, puta, estamos mudando a realidade, eu não sei como as minhas fontes interagem e funcionam nesse novo formato. E a gente não conseguiu fazer teste, era muito caro, a tiragem mínima era muito cara, assim, e a gente testou numa praça antes de lançar.
que já tipo, valeu como teste. Agora, e eu percebi várias coisas. Eu, no Couché, eu usava tipografia, vou até mostrar aqui, eu usava tipografia com corpos um pouco maiores, em tons de cinza. Só que nesse papel offset eu vi que não funcionava. Não tinha leitura alguma, assim. Ficava muito suave, o ponto de impressão ficava muito aparente, não gostei, assim. Então, mês seguinte, sem fazer teste algum, eu tomei a decisão de mudar para preto puro, preto 100, que é esse aqui que marca muito melhor, garante a leitura, a legibilidade. Então, assim, foi um teste com a banca e botando o leitor em risco, né? Botando o leitor para sofrer para conseguir ler. Mas foi só em uma praça, assim, foi só em uma cidade aqui de São Paulo. Então, foi meio que um teste, mas não é que eu fui na gráfica, testei, acompanhei, foi meio na raça. Eu só escuto boatos disso. Eu acho que era uma coisa básica que não se faz. Uhum. Não, bacana. Eu tenho uma última pergunta aqui para ti, depois eu até passo para o Diego, tem a parte de encerramento também, se tiver mais perguntas. Eu tenho uma assim que é mais assim, pensando quem está entrando na área hoje. A gente tem até recentemente até contratou alguns ex-alunos meus lá da faculdade, né, do IED, e eu vejo assim que tem essa questão de como entrar no mercado hoje, né, como essa gurizada está entrando, o que você espera basicamente assim dessas pessoas em relação à tipografia? Que tipo de conhecimento, tipo, ou a coisa que você mais acha que está faltando na formação, assim, seja essa coisa de cuidado com hifinização, ou se é conhecer mais sobre tipografia, saber o nome das fontes, que tipo de coisa que você tem mais procurado hoje e que mais você sente falta? Cara, recentemente, coisa de 6 meses atrás, eu precisei de uma estagiária aqui na Vida Simples e fiz uma seleção. E muito do que eu notei nesses jovens designers é um pouco um desinteresse assim em tipografia e pessoal muito mais interessado em ilustração, em fotografia. Fiquei meio, por ser um cara muito da tipografia, eu fiquei meio assim. E eu acho que falta realmente, eu acho que nas escolas se dá muito pouco tipografia, assim. O cara tem um semestre, que em um semestre o cara vai no máximo saber quem foi Stanley Morrison ou Matthew Carter. Então, assim, eu acho que precisa mais. Eu acho que os cursos de design aqui no Brasil precisam aprofundar mais em tipografia para criar desde do começo a molecada fã, né, a molecada afim, entendendo a importância. Eu acho que muito também é desconhecimento da importância do bom uso tipográfico em qualquer mídia, seja no app, seja no jornal. Eu acho que falta um pouco isso, falta esse conhecimento de entender a importância. Mas assim, se eu for pesar uma grade curricular média, onde um semestre de tipografia, aí você já tem um ano e meio de fotografia, você tem desenho à mão livre, você tem. Eu acho que falta um balanço, e aí é um problema um pouco mais, não tanto dos alunos, mas das escolas, né? De trazerem mais esse tema a fundo, a tipografia. Eu acho que eventualmente com a formação de novos mestres em tipografia, se o pessoal se animar a começar a dar aula e os cursos começarem a entenderem. Eu acho que estamos numa crescente, mas é muito pouco ainda. Do que eu vi aqui em São Paulo, sei de casos em outros estados onde é muito mais forte. Eu acho que no Rio Grande do Sul, eu me lembro de ver muitos bons exemplos do pessoal estudando tipografia. Eu acho que falta, às vezes não é nem tanto o desinteresse dos alunos, mas é mais a hierarquia que é colocada na tipografia dentro de uma grade curricular. E se eu pudesse mudar isso, acho que era um ponto interessante. Show de bola. Diego,
Tem umas perguntas aí, como que tá de tempo? Você diz aí, então. Eu vou fazer uma última pergunta que é da galera aqui, que o Nard perguntou, mas tem que ser uma resposta rápida, tá bom, Rodolfo? Tá, desculpa, eu fico enrolando. O Nard perguntou o seguinte, vou ler a pergunta, tá? Aham. Quero saber de custos. O investimento de budget feito no lettering da Bons Fluidos é algo comum ou foi uma exceção para chegar chegando na direção de arte? Foi isso que eu disse. Cara, esse lettering da Marina foi o mesmo custo de se eu tivesse chamado um ilustrador para ilustrar as páginas da revista, se fosse numa técnica mais... Porque assim, eu pago muito, eu tento pagar de acordo com o job, com a dificuldade daquele traço, daquela execução. O trabalho da Marina, ele envolveu a execução dela, ele envolveu uma produção de flor, a gente gastou uma puta grana com as flores, então teve o trabalho dela, teve a execução de foto, teve a execução de produção de objetos, então saiu uma grana, mas assim, normal dentro de uma produção para matéria de capa, numa matéria de 8 páginas. Então não foi... Para mim, teve a mesma importância de uma ilustração, de uma fotografia, de um ensaio. Para mim, eu dei o mesmo peso dentro do meu budget, do meu borderô. Eu acho que essa é meio o que acaba sendo... O budget do lettering acaba sendo o budget da ilustração, né? O budget de uma foto. Eu entendo assim também. Pelo menos as poucas vezes que eu fiz alguma coisa, eu fui pago da mesma forma que é pago um ilustrador também. Então, é meio assim que funciona em geral, eu acho. Não tem essa distinção, assim, eu não consigo pagar mais ou menos porque é um lettering, ou... A gente tem meio que uma média de quanto se pode gastar com cada matéria, com cada página, e a tipografia entra meio, ou o lettering entra meio na mesma onda. Acho que tem uns exemplos, por exemplo, da Você S.A., que é uma revista que de vez em quando faz capas all type, né? São aquelas capas inteiras tipográficas. E eu sei, assim, não sei se é a prática atual ainda, mas eles faziam muito de ter a capa assim, pagar como se fosse uma foto, como se fosse uma ilustração por aquela versão da capa. Geralmente até eles faziam uma que era all type, outra baseada em foto, chamavam pessoas diferentes, e o pagamento era feito como se fosse isso, né? Fosse uma ilustração, se fosse uma foto também, né? Acaba que não, porque às vezes até tem a questão de que aparece que a gente está fazendo all type porque não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro, então faz all type, né? Mas às vezes o all type é mais difícil de fazer uma foto, né? Então acho que tem essa questão também, né? Que nem o Diego que fez a decoração na parede atrás dele ali, toda lá. Tem gente que fala, falta de dinheiro? Não, às vezes dá mais trabalho, dá mais fazer isso do que se colocasse alguma foto ou qualquer outra coisa ali, né? Então acho que mas pelo menos acho que hoje o pessoal já tem a noção disso, né? De que o custo que se tem. E eu até gostaria de ver mais, acho que esse é bom, é legal ver esse projeto mesmo da Marina aí com o Rodolfo ainda na Bons Fluidos, assim, de ver que o resultado que tem para todo mundo, né? Você vê para ele, para a Marina, para todo mundo, você vê o impacto que tem, né? Que às vezes a gente não imagina, mas eu acho que é bem interessante isso, que a gente vai começar a ver mais isso daqui para frente, né? Eu acho que isso é de uma forma geral, né? Eu acho que, como o Rodolfo comentou, a comunidade tipográfica vai crescendo, isso vai aparecendo mais, as pessoas vão se conhecendo e os trabalhos vão acontecendo, né? Acho que é uma coisa natural. Sim. Estamos todos torcendo para que dê cada vez mais certo. Vai Brasil! Vai Brasil! Mas então, vamos chegando ao final do programa, temos alguns recados finais. Primeiro, o Diatipo Ceará. Para quem não assistiu ainda, tem todas as palestras aí no nosso canal do Diatipo. Foram 3 dias, com 2 palestras em cada dia e uma palestra no último, do Edu Wilson, que está aí no chat. Podem perguntar coisa para ele. E também, se você se interessou mais por design editorial, a gente tem o Diatipo 2012, todo online, que foi inteiro sobre design editorial, não só sobre revista, mas só sobre design editorial. Tem todas as palestras online aí no canal. Inclusive uma do Christian, que eu assisti de novo antes de vir para cá hoje. Falando sobre o presente, o passado e o futuro da tipografia em 2012. Queria ver se ele estava em contradição, né?
Ele comentou da Museu, inclusive, que o Rodolfo comentou, ele também comentou nessa palestra 2 anos atrás. Eu não falei mal da revista dele, não, né? Tipo, que usa Museu. Não, você não. Você é muito político, né, Cris? Mas então, outra coisa é que hoje a gente divulgou mais gente no Diatipo, né? A mesa de debate do senhor Christian Cruz como mediador, na qual eu participarei. O Sayane, que está aí no bate-papo, também participará. Você quer falar rapidinho, Cris, o que vai ser isso, ou você também ainda não sabe o que vai ser isso? Então, acho que é legal, assim, a gente tá, até hoje a gente falou um pouco de mercado, né, da relação do design editorial, né? A gente vai falar quase que a outra ponta, né? Não focado especialmente em design editorial, mas do lado dos type designers, de como que esses que estão trabalhando no Brasil, né, que estão começando a trabalhar até dedicar em tempo integral, né, a maioria deles, né, ao design editorial, a tipografia, alguns casos como o seu também, né, de trabalhar com design editorial e também desenhar fontes, né, que a gente tem essas duas realidades. A gente vai explorar um pouco mais disso, assim, ver o para onde que a gente está indo. Eu acho que legal, hoje a gente viu bem esse lado do cliente, né, o lado de quem compra a fonte, quem consome. A gente vai ver nessa mesa redonda a outra ponta, os type designers e essa relação com o mercado, né. Vamos ver aí o que eles vão falar da questão da pirataria que o Rodolfo falou aí, né, que pirateria... Fonte nacional não. Fonte nacional não pirateia. É que você não acha. Mas vai ser bem interessante aí, vou botar vocês na parede aí para ver para ver de que caminhos que a gente está indo, né, para tipografia no Brasil, mas eu acho que vai ser bem interessante justamente por conta de a gente finalmente ter um espaço, essa própria existência da mesa já prova o ponto do mercado, o cenário que a gente tem aqui no Brasil hoje, né, que a gente já está tão sério, que a gente já tem várias pessoas que estão só produzindo tipografia. Eu acho que vai ser bem interessante, assim, até para quem não tem ideia, né, de como é o cenário brasileiro, participando lá, ouvindo a mesa, vai sair de lá com uma boa ideia, né, de como está o cenário hoje, né. Eu não vejo a hora de chegar a dezembro. Opa, a gente também não. Então, pessoal, valeu Rodolfo, por atender a gente no meio do fechamento aí. Rodolfo está fechando com os fluidos hoje. Edição de outubro de Vida Simples, edição especial, aniversário, vai estar bem massa, em breve nas bancas. Fechando da Editora Abril, não podia ser mais editorial que isso. Né? Valeu, Cris, por topar participar da entrevista também, como entrevistador. A gente não quis deixar o Christian de fora dessa, que o conhecimento dele em editorial e tipografia é um pouco acima da média, então a gente achou que valia a pena. Eu agradeço o convite aí, porque é até interessante, porque a gente acaba discutindo assim bastante, conversando sobre tipografia nos eventos que a gente encontra, né, todo mundo. O Rodolfo mesmo, né, o cara que a gente depois trabalhou junto, a gente se encontra, né, no AGI, ou em qualquer outros eventos, a gente sempre bate um papo, mas é legal ter a chance aí de a gente botar o papo em dia também, né, de ver o que eu realmente, assim, o que cada um está fazendo. Acho que isso é uma coisa bem interessante, então eu agradeço aí o convite de ter participado, é sempre um prazer. Né? É nessa que você descobre que o cara tá pirateando fonte lá. Caiu a máscara, né? Cacetada. Não, tudo bem. Qualquer dia a gente faz um dia crítico sobre pirateação tipográfica. Grande tema, né? Dá pra ensinar técnicas, fóruns. Não. Não, mas é isso aí, pessoal. Valeu, todo mundo que participou aí. Agora o Dia Crítico fica aí para sempre, até o YouTube acabar. Quando vocês quiserem assistir. Segura nós aí, Google. Beleza? Então falou, pessoal. Abraço. Valeu, gente. Valeu, gente.